Vocês sabem sobre a importância do Tribunal de Contas como órgão de controle administrativo e financeiro? Hoje o programa Tentos trará esse tema. Solta a vinheta. Olá, sou Jair Damasceno e hoje falaremos um pouco sobre o Tribunal de Contas do Estado. O nosso tema é Saiba Mais sobre o Tribunal de Contas do Estado. Costa Neto. Olá, Jair. É uma satisfação estar aqui hoje e vamos falar um pouco mais sobre o Tribunal de Contas. E o que é o Tribunal de Contas? Como você muito bem colocou, o Tribunal de Contas é um órgão de controle e especificamente de controle orçamentário, de controle financeiro. Traz uma discussão, portanto, uma fiscalização em cima das receitas e despesas públicas. O Tribunal de Contas busca com eficiência proteger o patrimônio público. Por isso é tão importante dentro da estrutura de um Estado. Perfeito, Jair. No estado do Rio Grande do Norte, especificamente, nós temos um Tribunal de Contas extremamente atuante, um Tribunal de Contas que é protagonista. Isso faz com que também haja uma necessidade de constante atualização legislativa. Por isso que nós precisamos falar então sobre a Lei Complementar Estadual 684, de 12 de agosto de 2021, ou seja, a semana passada. Essa nova legislação trouxe a necessidade do Tribunal de Contas se adequar à nova realidade, até perante as atualizações legislativas do Código de Processo Civil. Verdade, Jair. Importante lembrar, inclusive, que o Código de Processo Civil, já do ano de 2015, traz a questão da contagem de prazos em dias úteis. Afinal de contas, a advocacia, os advogados, as advogadas, precisam atuar diariamente com seus processos, mas é importante que pelo menos os prazos ocorram em dias úteis. E até então isso não existia de maneira expressa no Tribunal de Contas. Agora nós temos essa alteração a partir da nova lei. Outra novidade legislativa foram as citações, que agora serão recebidas somente pelo réu da ação no processo administrativo, que segue em tramitação no Tribunal de Contas. Verdade, Jair. Além disso, a nova lei ela prestigia a boa-fé, ou seja, quem age de maneira correta, de maneira ética. Isso faz com que a nova lei e os processos dos tribunais de contas se aproximem da lei de introdução às normas do direito brasileiro, que se preocupa muito com essa perspectiva da boa-fé, da eticidade, de agir corretamente. O Tribunal de Contas, como protagonista, ele atua de maneira antecipada. Muito próxima dos agentes públicos, nas prefeituras, consórcios e câmaras municipais. Com isso, ele não é somente um órgão repressor, mas também ele conduz a parte administrativa e financeira orçamentária junto aos agentes públicos. Essa atuação, inclusive, também acontece com relação a servidores públicos, porque o Tribunal de Contas exerce um controle do ato complexo, que é aquele ato que se divide em mais de um, com relação à aposentadoria dos servidores. E agora a nova lei, ela altera o marco temporal, o marco fático, a partir de quando começa o prazo para que o Tribunal de Contas se manifeste acerca desses atos de aposentadoria. E Costa Neto, agora eu te pergunto, qual seria outro tema relevante nessa modificação legislativa? Jair, essa lei foi construída por várias mãos, inclusive o movimento municipalista teve um grande protagonismo nesse sentido. Então nós podemos ver como destaques, por exemplo, a limitação dos valores de multas aos gestores públicos, por exemplo, por atraso de envio de relatórios, ou seja, não estamos tratando aqui de um ato de improbidade, de um gestor que se apropriou do recurso público, e sim de uma falha técnica, muitas vezes até mesmo que está à margem do conhecimento daquele gestor. Então, a nova lei limita os valores de multa, então, além disso, reduz também alguns valores de multas, e isso faz com que se torne menos excessivo, porque realmente o que se verificavam antes eram condenações que fugiam à proporcionalidade, à razoabilidade. Isso fazia inclusive com que muitas pessoas capacitadas, técnicas, se afastassem dos cargos de chefia, de coordenação, de direção, por quererem evitar, por exemplo, serem condenados de maneira excessiva por erros que não praticaram ou que não contribuíram. Além disso, a nova lei também estabelece a possibilidade de uma prescrição intercorrente. E o que seria isso? É a prescrição no curso do processo. Ou seja, não existe mais a possibilidade de eu ter pessoas sendo condenadas no âmbito do Tribunal de Contas referente a processos da década de 90, ou seja, há mais de 20 anos atrás. Isso faz com que haja uma maior estabilidade das relações jurídicas e as pessoas não estejam mais, aquele que ocupou um cargo público, não possa vir ser surpreendido anos depois com algum tipo de condenação, inclusive em valor excessivo. E eu tenho outra pergunta, Costa Neto.
E sobre o recurso, essa modalidade foi modificada? Exatamente, Jair. A nova lei, ela traz um novo instrumento recursal, chamado de suspensão de segurança. E o que seria isso? É uma modalidade em que o interessado, aquele que está sendo investigado pelo tribunal, por exemplo, pode tentar se debelar, se resignar contra, por exemplo, uma medida cautelar. Então, aquele espaço, aquela lacuna que existia acerca desse instrumento, através da lei que criou a estruturação do Tribunal de Contas, foi sanada a partir dessa alteração legislativa. Então, trata-se, na verdade, de um prestígio ao duplo grau de jurisdição dentro das medidas cautelares no Tribunal de Contas do RN. As novidades legislativas vieram para inovar a atuação deste Tribunal de Contas. Nós, advogados, agradecemos e os agentes públicos também. Então, dessa forma, travaremos ricas discussões sobre a matéria de ordem pública. Perfeito, Jair. Esperamos que tenhamos contribuído com a discussão. Além disso, muitas discussões serão travadas, tanto na doutrina quanto na jurisprudência e na prática de quem atua, de quem milita, de quem advoga e também dos gestores que têm seus processos sendo julgados pelo Tribunal de Contas. Então a nova lei, ela é muito frutífera e a discussão é bastante rica. Pessoal, obrigado por estarem conosco até aqui. Se inscrevam no canal, toca no sininho, curte nosso vídeo, deixa seu like e nos acompanha também nas demais redes sociais.